Pois bem, hoje nós estamos aqui, pessoal, para uma breve aula, tá, de revisão, ok? Nossa aula hoje é uma aula de matemática, porém ela vai ser apenas reforço, tá? Nesse caso nós teremos 8 aulas de matemática, incluindo as 2 de geometria. Nós teremos 2 aulas extras, tá? Na carga horária são 6. Nós teremos 2 aulas extras que serão de reforço, ok? Então, 7º ano, reforço também será comigo. E nós estaremos partindo do ponto inicial, tá? As 4 operações, estaremos hoje tratando de uma breve revisão, ok? Como a adição e subtração, elas são operações mais simples, ok? E a adição simples e a subtração simples, ela é mais fácil de resolver. Eu vou passar para adição e subtração com reserva, ok? E depois nós veremos multiplicação de 2 algarismos, ok? De um algarismo também é simples, então nós veremos de 2 algarismos porque revisa de um e parte para o segundo algarismo, ok? Então vamos lá, eu quero que vocês prestem muita atenção. Se precisar rever essa aula, que vai ser bem breve, vocês podem estar revendo, ok? E façam uma breve revisão da tabuada, ok? Eu vou dar uma breve dica para vocês também com relação à tabuada, para vocês aprenderem de forma mais rápida a estar aprendendo o processo, tá, de cálculos matemáticos mentalmente, tá, na tabuada. E aí vocês vão dominar melhor a multiplicação, a divisão, a potência, a raiz, ok? Com essa dica relacionada à questão da tabuada, tá? De como multiplicar de forma rápida. Então vamos lá. Primeiro passo, a tabuada, ok? Tabuada. Como que eu faço, professor, para aprender a tabuada de forma mais rápida e eficiente? Eu vou começar pela tabuada simples, tá? Do 2 mesmo, ok? E o que é que eu indico para vocês? Que não fiquem fazendo o estudo da tabuada, tá? Apenas com leitura. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma folha do seu caderno, tá? O caderno do ano passado, o caderno velho, uma folha qualquer na verdade, né? Só para você... Não é você ter a tabuada pronta que vai resolver os seus problemas, é você ter a tabuada em mente que vai resolver os seus problemas. Vou pegar a tabuada do 2, por exemplo. Ó. Quando eu aprendi tabuada, como foi que eu aprendi? Eu aprendi aplicando o simples método que vocês vão aprender a utilizá-lo agora. Eu acredito que vocês, alguns já utilizam, então será simples. O que é que a gente faz? Eu tenho aqui a tabuada do 2, tá? Ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 3. O que é a multiplicação? A multiplicação, pessoal, é nada mais e nada menos do que a soma do mesmo algarismos uma determinada quantidade de vezes. E a multiplicação ela está resumindo essa forma de adição da mesma parcela várias vezes. Por exemplo, ó, 1 vezes 2, ele já está dizendo uma vez o número 2. Tá? Então não teve uma soma aqui, mas nessa aqui vai ter, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é como se eu estivesse, ó, fazendo uma adição do número 2 duas vezes, ou seja, 2 parcelas do número 2 sendo somado. 2 vezes o número 2 é 4. E eu quero que vocês já fiquem atentos para outro detalhe. Por exemplo, qual o detalhe que eu vou querer que vocês fiquem bastante atentos aí? Ao detalhe que você pode estar sempre contando. Pronto, a tabuada do 2 conta de 2 em 2, é os resultados. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Eu estou contando de 2 em 2 e são os resultados da tabuada de 2, ok? Esses são os resultados. Professor, mas isso se aplica também à tabuada do 3? Eu vou escrever aqui de 1 até 10 novamente, tá? Até 10. Certinho? E vou colocar agora uma tabuada mais difícil para você ver. Eu coloquei a do 2, agora eu vou colocar a do 7, por exemplo. A do 7, só para você ver como se aplica a qualquer tabuada, ok? Qualquer uma delas. Nós vamos contar aqui, tá? Contar. Eu posso fazer pelo princípio de soma? Posso.
7 a primeira, 7 vezes 1. Segunda, 7 vezes 2, que é 7 vezes 7 dá 14. Na terceira, 3 vezes 7, 7 mais 7 mais 7. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Eu posso fazer dessa forma, pelo princípio da soma aplicada à multiplicação, ou eu posso fazer contando de 7 em 7, tá? Não preciso ler essa multiplicação. Eu vou fazer uma adição rápida mentalmente, na cabeça, tá? Mentalmente, e vou anotando os resultados. Ó. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 21 mais 7, 28, 28 mais 7, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Ok? Então, isso é uma forma de você treinar a sua mente para contar de 2 em 2, de 3 em 3, tá? Ó, 3 com 3, 6, com 3, 9, 3, 12, 3, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Todos esses resultados que eu citei é a tabuada do 3 para vocês, ok? Então, vocês podem aplicar esse princípio, tá? Em qualquer um dos números na tabuada. Vamos para a tabuada do 8. Primeiro resultado, 8 vezes 1, 8. Vezes 12, 16, 24, 32, 40, 48, 54. Volta. 48, 56, tá? 64, 72 e 80, ok? Então, essa aí, veja que mesmo tendo um domínio, você ainda corre o risco de erro. Eu acabei de cometer um equívoco e dei um errinho, pausei e voltei. 56, aí continuei. 64, 72, 80, ok? Normal. Só que vocês vão ficar atentos para fazer isso com qualquer número. E detalhe, de início não se preocupa com pressa, com agilidade e rapidez, se preocupa com eficiência, ok? Então você tem que ter convicção da sua sominha ali na hora, tá? Tudo isso mentalmente para você dizendo só o resultado. Porque no momento que você diz a multiplicação em si, você se engancha todo e gera todo um contexto em volta do seu resultado. Eu não digo mais 3 vezes 7, 21, aí é aquele jogo de decorar. Nós não precisamos de decorar, nós precisamos saber que é uma multiplicação e que eu posso fazer uma contagem de 7 em 7, de 8 em 8, de 9 em 9. Vamos contar do 9. 9, 18, 27, 36. 36 com 9, calcula aí, 45, ok? 45 com 9, 54. 54 com 9, 63. 63 com 9, 81. Desculpa, 72, agora com 9, 81, com 9, 90. Agora sim, ok? Então é isso aí. Eu ainda me enganchei um pouquinho porque eu não fui dizendo os resultados. Eu fui adicionando para ir dando para vocês a dica. Pega o resultado do último que você falou, adiciona 9 nele, ok? Então essa é a dica para vocês com relação à tabuada, certo? Nós vamos dar sequência e eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de multiplicação, de divisão, outros exemplos de adição e subtração com reserva. Tá? E nós já vamos entrar ainda aqui hoje em potência e raiz, tá? Porque nós vamos ver essas operações que uma puxa a outra, né? Adição e subtração, uma inverso da outra. Multiplicação e divisão, uma é o inverso da outra. Potência e raiz, uma é o inverso da outra. Então, nós vamos dar essas 6 operações partindo sempre que uma puxa a outra. Então, vamos resumir em 3, só que uma é o inverso da outra, ok? Prontinho. Então, já aqui para vocês, certo? Eu tenho algumas operações, certinho? A qual nós vamos estar resolvendo aqui com vocês. Tem um exemplo de adição com reserva, subtração com reserva, e tenho também uma multiplicação, tá? E uma divisão, tá? Potência e raiz, ok? Então, na adição, o que nós precisamos ficar atentos, pessoal? Que na adição com reserva, tá? Nós teremos um resultado que dará maior que uma dezena, ok? Então, nós teremos aqui, por exemplo, ó, 9 mais 4, que dará 13, tá? Ou seja, uma dezena, 3 unidades. Nós vamos deixar o valor da unidade, tá? 3, e o número 1, nós vamos trazer para cá, ó, a reserva e somar, ok? Somar com o número 8 e depois o número 3. Então, 1 mais 8, 9, mais 3, 12. Novamente, dá um número maior que uma dezena, né? Uma dezena e 2 unidades. Eu pego a dezena, tá? Número 1, levo novamente para cá.
1 mais 7 é 8, mais 8, 16. Novamente, o mesmo procedimento, tá? 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8, ok? Então, o resultado da nossa adição, tá? Dá 8.623, ok? Temos agora uma subtração, da mesma forma. Só que no caso da adição que eu levava a dezena, nesse caso, eu vou, em vez de dar uma dezena emprestada, né, para a soma, eu vou ter que pegar valores emprestados, tá? Para fazer a subtração. Então, nós temos aqui, ó, 3 menos 9. Eu posso subtrair 3 menos 9? Não, porque 3 é menor. Então, o que eu faço? Eu cancelo esse número 8, vai ficar somente 7, e eu empresto uma dezena para cá, ó. Uma dezena mais 3 unidades dá 13, né? Então, fica 13 menos 9. 13 menos 9 eu terei, então, 4. Agora sim, ok? Do 7 que restou menos 5, eu terei 2. 7 eu posso tirar 8? Não. Novamente eu vou pedir emprestado. Fica só 4, eu pego uma dezena para cá, ok? Substituiu aqui, fica 17. 17 menos 8, 9. E o 4 que restou menos 2, 2. Ok? Nosso resultado na subtração, então, 2.924. Nós vamos para a multiplicação. Já na multiplicação, nós temos que pegar o primeiro algarismo e multiplicar por todos, tá? Por todos os valores. Lembre que na multiplicação aplica esse mesmo princípio de reagrupamento que na adição, ok? Porque, ó, 5 vezes 5 é 25. Eu não posso colocar o 25 aqui, eu tenho que pegar esse 2, tá? E trazer para a soma no resultado, ok? Primeiro multiplico para depois somar. Então, 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12, ok? Vem 1. Eu nem vou colocar 1 aqui, porque eu sei que eu tenho que apagar e colocar lá. Então, 5 vezes 8 agora, o terceiro número, 40, mais 1, 41. Fica 1, trago 4, ok? 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9. Isso é o primeiro resultado, ok? Mas nós temos o segundo algarismo. E vou apagar aqui minhas linhazinhas indicadoras, tá? Para mim poder fazer igual com o número 7. Agora o segundo algarismo, ok? Esse segundo algarismo é o 7. O segundo algarismo vai multiplicar os três algarismos da mesma forma que o primeiro. Com um detalhe, é o segundo algarismo, eu venho para baixo do segundo algarismo no resultado para começar a anotar as respostas. 7 vezes 5, 35. Dessa vez eu trago um 3. Tá? 7 vezes 2 é 14. 14 mais 3 é 17. Agora vem 1. 7 vezes 8. Tá? 7 vezes 7 é 49. Tá? Mais um 7, 56. O quê? 56 mais 1, 57. Ok? Vem o 5. 7 vezes 1 é 7 com 5, 12. 7 e 1. Então, nós temos esse resultado aí. Ok? Vamos ver como que fica agora a nossa adição. Somos dois resultados que nós obtivemos na multiplicação e encontramos o nosso resultado final. Tá? 5 não tem com quem somar. 2 mais 5 é 7. 1 mais 7 é 8. 8 mais 7 é 16. Vem 1, não é isso? 1 mais 2 é 3. Eu baixo 1. Pronto. Nosso resultado é de 136.875. Ok? Então, essa é a nossa multiplicação. Esse é o modelo do algoritmo usual, tá? O padrão correto de ser utilizado para fazer cálculo manual. Ok? Vamos para a nossa divisão. Na nossa divisão, o que é que vocês vão observar? Eu tenho dois números no divisor, tá? E de início eu vou aqui pegar dois números, ó, dois algarismos, o 1 e o 8. Só que forma o 18. E o 18 ainda é menor que 25. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um terceiro algarismo aqui, tá? Número 2. E vai ficar, então, 182 para 25. A questão agora é, quantos 25 eu junto para chegar próximo de 182? Okay? Quantos 25 eu vou juntar? Então, eu vou primeiro descobrir um número que eu multiplico por 25 para chegar próximo de 182, tá? E o número vai ser, bom, se eu juntar 4, dá 100, não é isso? Se eu juntar 3, dá 75, 75 está próximo de 80. Se eu colocar mais um 25, já dá 200. Então, nesse caso, 7, ok? Vamos tirar a prova agora, né? 7 vezes 5.
35, né? Vem 3, aí 7 vezes 2, 14 com 3, 17, ok? Então, 175. Aí eu vou e subtraio. Nós teremos aqui, então, tá? Um restante de 7, ok? Nós teremos um restante de 7. O único número que falta para dividir aqui é o número 5, tá? Não foi usado ainda. Eu vou baixar ele aqui, ó. Baixa ele, setinha para indicar. Vai ficar 75 dividido para 25. Quantos 25 eu junto para chegar em 75? Ok? Então, vamos lá. 25 mais 25, 50 mais 25, 75. 3. Ok? Então, vou, anoto aqui no meu resultado, número 3. 3 vezes 25 é 75. 75 menos 75 é 0. Ok? E aí a minha resposta está aqui, ó. 73. Ok? Então, esse aqui é o algoritmo usual para divisão com 2 algarismos. E aí, sucessivamente. Com 3, eu escolho 3 aqui. Se não der para dividir, eu pego um quarto algarismo. Ok? Então, esse é o algoritmo usual. E aí, nós vamos agora para a potência. Bom, o que é potência? Pessoal, potência é simples. Tão simples quanto multiplicação relacionada à adição. Por que eu digo multiplicação relacionada à adição? Porque quando eu somo, por exemplo, 3 mais 3 mais 3, só um exemplo, eu posso pegar quantos 3 eu estou somando, por exemplo, 1, 2, 3, eu estou somando 3 vezes o número 3. E eu posso escrever essa multiplicação que representa essa adição, que vai dar 9 da mesma forma. Então, e a potência, professor? Como que é? É de adição também? Não, é da multiplicação. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Qual a potência disso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá? Significa que eu tenho 5 elevado à quarta potência. Ok? E os números que são elevados ao quadrado, por exemplo? Ao quadrado, vocês lembram que é quando eu tenho um expoente 2, tá? Um expoente 2. Mas o que é expoente, professor? Não sei o que é o expoente. Vamos lá, então, identificar quem é o expoente de uma potência, tá? Primeiro, expoente de uma potência é o número que vai como chapeuzinho da potência, né? Aí a gente chama de expoente, ok? Expoente é o número que fica com um chapeuzinho na potência. E esse número que fica embaixo, tá? A gente chama de base, ok? A gente chama de base. Base é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, tá? É o fator. E o expoente é a quantidade de vezes que esse número está sendo multiplicado por ele mesmo. Ou seja, número 5 está sendo multiplicado por ele mesmo, então ele é a base. E nós temos quantas vezes? 1, 2, 3, 4. É o expoente. Ok? E aí nós vamos só fazer o que para resolver essa potência? Por exemplo, eu pego ela e fraciono. Eu sei que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, nós vamos ter aí um resultado de 625. Ok? Então vejam só aí um exemplo claríssimo aqui sobre potência, tá? Vamos pegar um exemplo de uma potência ao quadrado, por exemplo, 10 ao quadrado. Como que eu faço para resolver essa potência? O que significa 10 ao quadrado? 10 ao quadrado significa que nós teremos aí, tá? Como para responder, uma multiplicação de 10 vezes 10, ou seja, 10 por ele mesmo, porque ó, só é 2, né, ao quadrado, então só é 1, 2. Se fosse, por exemplo, professor, elevado à terceira potência, ou então ao cubo, como a gente lê a potência elevada a 3, ao cubo. Então, acrescentaria mais um 10 aqui, ok? E aí eu resolveria 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, nós teríamos aqui 10 ao cubo igual a 1000. E 10 ao quadrado, como é 10 vezes 10, é 100. E aí é onde eu chego finalmente na raiz quadrada, tá? E raiz cúbica. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é um número que eu multiplico por ele mesmo, ou seja, o número que eu elevei ao quadrado, que deu 100. Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100, então raiz quadrada, tá? Raiz quadrada não precisa colocar o 2 aqui, tá? Não é obrigatório.
Tá? Então, nós teremos aí raiz quadrada de 100 igual a 10. E raiz cúbica? Raiz cúbica de 1000. Tá? Raiz cúbica de 1000 a gente acabou de descobrir aqui, tá? Que é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10, o 10 multiplicado 3 vezes, que é de onde surgiu o termo cúbico, ou a terceira potência, ou raiz cúbica, ok? Nós teremos que é 10, tá ok? Então, se eu pegar então o 2 e multiplicar 3 vezes, eu vou descobrir um número que a raiz cúbica vai ser esse número que eu estou multiplicando. Eita, agora foi profundo, né? Vamos ver. Por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 4 vezes 2, 8. Significa, professor, que a raiz cúbica de 8 é igual a 2? Sim, justamente isso, ok? E nós temos aí também a raiz quadrada de 9, de 16, de 25, de 36, de 48, não, 48 não, peraí, 49, 64, 81, ok? Que tudo isso está dentro da tabuada de multiplicação. Se você pegar a tabuada de multiplicação e for na tabuada do 3, 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3, ok? Ó a lógica. Por quê? Porque 3 vezes 3, tá? Olha aqui o exemplo, tá até aqui, ó. Eu já ia apagar para colocar, mas está aqui, ó. Porque 3 mais 3 mais 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Vejam só aí como é a lógica dessas coisas, ok? Ó, 3 mais 3 mais 3, ou seja, 3 parcelas de 3 sendo somadas, é a mesma coisa que eu pegar 2 fatores 3 e multiplicar, e a mesma coisa que uma potência de 3 ao quadrado, que dá 9. Tá? Então, vocês vejam a relação que tem entre multiplicação e adição, potência e multiplicação, ok? Para chegar nas potências com mais facilidade. E se você dominar adição, multiplicação e potência, raiz para você é bobeira, tá ok? Porque você tem todos os resultados onde? Na potência. E o da potência? Na multiplicação. E da multiplicação? Na adição. Ok? Então é tudo uma escadinha que você vai dominando uma, entra na outra, começa a entender essa lógica de relação entre as operações e começa a entender e a compreender melhor o conteúdo com relação a operações. Ok? Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo, tá? Eu deixo aí uma atividade em anexo para vocês estarem resolvendo, tá? Dando uma breve revisada, tá? Um reforço aí com relação a essas operações. Se vocês tiverem dúvida com relação a essas operações, vocês podem estar entrando em contato comigo e perguntando alguma dúvida, né? Tirando alguma dúvida com relação a essas operações. Dúvidas? Dá uma chamadinha rápida aí que eu tento sanar essas dúvidas de vocês. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.